Bom, então, à medida que Freud vai avançando na teorização sobre a transferência, ele vai dizendo para a gente que a transferência, né, ela é mobilizadora, né, de afetos, de reações, de conteúdos inconscientes até, de fantasias em relação àquele personagem ali, né? Porque ela mobiliza o sujeito de uma forma regressiva, como funciona o aparelho psíquico, né? O que mais? Aí, ele vai colocar também outra questão importante para a gente. Eu vou destacar alguns pontos e vocês depois vão, né, retomar, questionar, falar, enfim, da onde vocês quiserem, porque senão a gente não avança. Na aula virtual tem esse negócio. Então, assim, o que ele coloca logo em seguida aqui, eu quero marcar, né? Logo na página 109, quando ele fala, portanto, é totalmente normal e compreensível que o investimento libidinal... Vocês estão com o texto aí, né? De uma pessoa parcialmente insatisfeita, carregado de muita expectativa, também se volte para a figura do médico. Então, ele está falando de um investimento libidinal, né, que vai estar sempre presente, deslocado para a figura do médico. Né? E aí ele diz, mais a transferência, mais embaixo lá, mas a transferência não está atrelada a um modelo, a esse modelo que o Jung apresentou, né? Ela poderá se dar também a partir da imago da mãe ou do irmão, porque o Jung coloca a questão do pai, né, como sendo o que está implicado com a transferência. Então, Freud está dizendo, não, esse investimento de libido, ele pode vir, né, da relação primordial com qualquer um dos pais ou dos elementos, inclusive, que ele não fala aqui nesse ponto, mas na relação com qualquer figura de autoridade, qualquer, né, pessoa que exerceu sobre esse sujeito algum poder, digamos assim, no sentido hierárquico da relação, né? E aí depois ele vai colocar a transferência como com essa face da resistência, né? Ele vai dizer, lá embaixo, nessa mesma página, primeiro, não entendemos por que a transferência, no caso de pessoas neuróticas, é tão mais intensa na análise do que nas outras pessoas não analisadas. Segundo, permanece uma incógnita o motivo de ser a transferência na análise a mais forte resistência contra o tratamento, enquanto fora da análise temos que reconhecê-la como portadora do efeito de cura e condição para o sucesso do tratamento. Então, quer dizer, é um paradoxo aí, né? Se de um lado ela favorece o tratamento por conta desse investimento libidinal na figura do analista, né? Por outro lado, também é uma resistência. E isso Freud trabalha belamente no texto do Amor de Transferência, né? Essa faceta do apaixonamento, que o sujeito que só quer falar do seu amor, que não sei o quê, e que isso não é para ser recusado, mas o analista tem que saber que não é para ele, que não é ele o alvo da transferência, né? Que a transferência ela é a atualização dessas relações, né, de afeto, enfim. Ele vai trabalhar lá no texto da transferência essa face aí da transferência como resistência, porque se o sujeito só quer falar do seu amor, né, do seu apaixonamento, ele não vai falar do que é para ele falar na análise. Ele não vai se encontrar com aquilo que é o que seria a causa, né, do seu sofrimento, da sua angústia, enfim.
porque ele está mais interessado em falar disso que se coloca como uma resistência, né? Se vocês quiserem ir pontuando ou falando alguma coisa, também podem, tá? Aí, lá na página 110, né? Ele fala, por exemplo, da questão do tratamento analítico nas instituições, né? Que é uma parte importante, que ele diz lá pelo meio do parágrafo, né? Ele coloca: não é correto afirmar que a transferência aparece mais intensamente de forma mais desmedida durante a psicanálise do que fora dela, né? Nas instituições em que pacientes nervosos não têm tratamento psicanalítico, observamos as maiores intensidades e as formas mais indignas de transferência, chegando à servidão, até mesmo um viés indubitavelmente erótico da transferência. Então, a gente estava chamando a atenção para o fato de que na análise a transferência se intensifica, né? Mas faltou dizer que é por conta da neurose, né? Não é por conta do analista ou é por conta da própria neurose do que está sendo tratado ali. É um sujeito sofrendo, né? Com o seu sofrimento, demandando alívio para um outro. E isso acontece, por exemplo, se você pensar não só nas instituições, né? Que as transferências mais, às vezes, até destrutivas, né? Que a pessoa faz tudo que o outro lá manda, como, por exemplo, tomar um remédio sem questionar, sem perguntar se pode diminuir, se pode tirar, não é isso? Ou então os absurdos que muitas vezes a pessoa se submete, porque ela quer aliviar o sofrimento dela, né? E se você pensar nas igrejas, que o pastor manda fazer qualquer coisa, porque ele é responsável por interceder junto a Deus lá para o cara parar de sofrer. Né? Então, quer dizer, ele diz, não é só na psicanálise, na análise, né, mas também fora da análise, desde que tenha alguém que exerce sobre o outro algum tipo de poder, de comando, de autoridade, né? Em nome disso se faz muitos absurdos. Professora? Oi. Em algum momento do texto, sobre as Vai instituições... o ventilador, mas eu estou ouvindo. Em algum tudo momento. bem. Em algum momento do texto, ele fala que a transferência não tem tanto efeito inibidor nas instituições. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Só aproveitei o gancho que a senhora estava falando sobre instituições. Não tem. Não tem efeito tão inibidor nas instituições. O que seria isso? Eu não entendi. Olha, o que eu estou entendendo aqui, por uma questão também de tradução, né? Paciente nervoso não tem tratamento sangue, observamos os maiores. Aonde é que você está lendo isso aqui? Eu vou ver a página, que eu só aproveitei o gancho porque a senhora falou sobre instituições. Né? Página 116. 116? Bora ver logo. A gente pode esperar. Eu quero ver em que contexto ele está falando isso. Vamos ver logo, não tem problema, minha linda. Vai e volta. A gente vai e volta. Onde é que está isso? Transferência erótica não tem tão efeito. É isso. Transferência erótica não tem. No segundo parágrafo. Eu já vi aqui. Ele vem dizendo que a transferência negativa ela é muito frequente nas instituições, né? Aí ele diz, o doente, justamente, deixa a instituição sem se transformar
ou sem transformar, ou recidivas, assim, que entram no domínio da transferência negativa. A transferência erótica não tem efeito tão inibidor nas instituições, já que lá, assim como na vida, ela é embelezada, em vez de ser revelada, né? As pessoas não falam diretamente, não se declaram, né, diretamente para aquele que está ali, supostamente na função de tratar, de curar, né, esse lugar de cura, né, que vai curar o outro. Então, ele está dizendo, a transferência erótica, ela não é que ela não exista, né? Ele quer dizer isso, ela existe na instituição, só que mais disfarçada ainda do que fora da instituição, né? Mais elaborado. Porque aqui ele já está discutindo essa coisa da transferência positiva e a transferência negativa, né? A transferência positiva tem a ver com sentimentos afetuosos, com enamoramento, com, enfim, com sentimentos que são agradáveis, né? De apaixonamento. E aí ele diz que favorece o tratamento, mas também pode ser uma resistência. E a transferência negativa, né? Que é pela via da agressividade, da recusa, de não aceitar. Ela pode não aparecer de uma forma explícita, mas ela, de alguma forma, aparece, né? E o analista tem que saber manejar isso, porque ele tem que saber que não é para ele. Aquela agressividade, aquela, né, não é para ele, digamos assim. Então, é nesse sentido que ele está falando. Então, ok, Ive? Ok, professora, obrigada. Bom, então vamos seguir. Não esquecer, né, que a libido tem a ver com isso que ele vai falar aqui, dos complexos inconscientes, né? A libido disponível para a transferência, para a personalidade, é na página 112, lá pelo meio. Ele está falando das resistências, né? E aí ele coloca vem falando de resistência, né? Ele diz, a libido disponível para a personalidade sempre esteve sob a atração dos complexos inconscientes, ou mais corretamente, as porções desses complexos pertencentes ao inconsciente e resvalou para a regressão, porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Ok? Para libertá-la, essa atração do inconsciente agora precisa ser superada. Ou seja, o recalque das pulsões inconscientes, desde então constituídas no indivíduo, e suas produções precisam ser suspensas. Olha lá o que ele está falando aí. O que é que vocês entendem aí? Lucas? Ele vem falando da resistência, ele vem falando do trabalho psíquico, né? Que favorece essa resistência, né? Que mantém recalcado conteúdos que são censurados, tem a ver com o modo de funcionamento do aparelho, né? Qual é como é que o recalque se dá a ver? É com o retorno do recalcado, não é isso? Mas só que o retorno do recalcado é sempre através de quê? De formação do inconsciente, né? Atos falhos, sonhos, sintoma, que é esse que a gente recebe, né? Então, esse retorno do recalcado aí, ele vem desligado do seu conteúdo representacional. É só uma quantidade de afeto que está investida naquele sintoma, ou naquela ideia, naquele pensamento.
e ele diz que isso precisa, né? Uma coisa atual pode levar a esses conteúdos. Uma coisa atual na relação com o analista. Vocês estão assim, com semblante, olha eu imaginarizando, né, o que vocês, né, que assim uns com a testa franzida, ou assim, tipo, o que está acontecendo? Vocês não estão... Que eu tô aqui na frente do computador, mas aí eu tô lendo, eu tô no Drive também fazendo anotações. Aí acho que quando eu fico assim, automaticamente eu Assoviar esse bacana. Sim, mas vamos acompanhar, porque é importante que vocês coloquem também o que vocês entenderam, né? Eu estou tocando nos pontos que eu acho que é importante a gente, né? A gente discutir, né? Então, transferência como resistência, que é uma coisa importante da análise, a transferência, né, como modo do sujeito poder atualizar na relação conteúdos recalcados do inconsciente, né? Porque na relação mobiliza esses conteúdos recalcados. Então, de uma certa forma, isso é um retorno do recalcado, essa atualização na figura do analista, né? As reações que o sujeito tem, as recusas que ele faz, né? O modo como ele se coloca, né? Porque não podemos esquecer que o que foi recalcado tem a ver com, digamos assim, atitudes infantis, né? De um sujeito, digamos, criança em relação aos pais. Aí, ou fica muito bonzinho concordando com tudo, ou então recusa tudo, ou se atrasa, ou, bom, não pode ser contestador, nem aquilo que toda criança é, birrento, por exemplo. Ele faz de uma outra forma disfarçada essa birra, mas tem a ver com esses conteúdos recalcados que estão sendo atualizados na relação transferencial. E é com isso que o analista trabalha. Para que o sujeito possa se ver ali, como, o que é que ele está fazendo agora, aqui e agora, não é depois. Lembra lá do texto do lembrar, repetir, elaborar? Pois é, uma repetição, né? O que o sujeito faz é repetir. E ele tem que se dar conta disso para poder elaborar, não é isso que a gente viu lá no texto? A gente terminou de discutir aquele texto, né? Sim. Então, quando o Freud traz esse fenômeno da transferência, ele não foi estudar isso só para complicar a vida dos analistas, né? É pela importância que esse fenômeno tem no tratamento, né? Para o tratamento analítico. E isso acontece nas instituições, acontece em qualquer lugar. Só que, digamos que em cada contexto, o que pode mudar, ou que pode se apresentar de modo diferente, né? É a maneira, por exemplo, mais intimista que um analisante tem no consultório com o seu analisante. É diferente de uma instituição, aonde rola assim a transferência, claro, mas ela sempre está vestida de uma outra roupa, né? Não é direta. Mas tem sempre algum ali elemento, né? Ou algum profissional que talvez exerça sobre esse sujeito um maior, digamos, poder de atração, né? No sentido de que ele, eu tenho que falar com a fulana, porque é ela que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. A doutora fulana de tal é que vai me falar, né? Eu lembrei agora, porque na clínica,
Tem vários casos, não é só um caso, mas eu vou falar de um caso que eu lembrei agora, de um estagiário, né, que começou a atender uma moça, e ela começou a dar presentinhos para ele, trazer coisa, não sei o quê. Aí ele ficava doidinho, que ele não sabia o que fazer, né? O que é que eu faço com isso? Eu recebo, professor, eu não recebo, só que na primeira vez que ela deu, ele não sabia o que fazer, né? Aí ele simplesmente disse, não, olha, eu não posso receber presente, né? Bom, de fato, ele não tem que receber presente nenhum, mas ele tem que colocar aquilo para trabalhar. E dependendo do que tem ali, ele tem que deixar lá, entendeu? A gente costuma deixar, às vezes, por exemplo, uma coisa que é dada, às vezes não precisa nem falar nada. Você deixa ali num canto e deixa lá. Até que esse sujeito possa falar disso, né? Demora. É claro que não dá para deixar se for um sorvete. Deixar um sorvete num cantinho lá do consultório, né? Mas acontecem situações de declaração de amor, né? Essa moça se declarou para esse menino, né? E ele ficou sem saber o que fazer, claro, né? Mesmo, né, estudando a teoria, a experiência da análise é uma outra questão, porque passa né, pelo próprio trabalho do lado do terapeuta. Senão, não tem como só a teoria sustentar ali aquele momento que gera afetos, intensidades, né? Coisas que têm a ver com a pulsão, coisas que têm a ver com recalcado, de um lado e de outro, que ninguém está morto, né? Apesar de Lacan dizer que o analista está no lugar do morto. Mas, para ele se colocar no lugar do morto, ele precisa ir com a sua análise até o final, né? Então, e Freud sacava, né? Freud é muito perspicaz, muito... O que mais, gente? Vamos lá. Ele fala de vários complexos que são transferidos para a pessoa do médico e tal, para chegar na transferência positiva e na transferência negativa, né? Lá na página 115, tá? Ele diz o seguinte, essa página, ela começa com um parágrafo que vem lá da página anterior. Vamos ler daqui. Percebe-se, por fim, que não conseguimos compreender a utilização da transferência para fins de resistência, se pensarmos na transferência pura e simples. Precisamos tomar a decisão de separar uma transferência positiva de uma negativa, a transferência de sentimentos carinhosos daquela de sentimentos hostis, tratando os dois tipos de transferência para o médico de forma separada. Assim, a transferência positiva subdivide-se ainda naquela de sentimentos simpáticos ou carinhosos, capazes de chegar à consciência, e naquela que segue pela via inconsciente, porque pode ser um apaixonamento, né, alguma coisa que o sujeito nem reconhece, né? E aí ele fala de fontes eróticas, de desejos, né, e tal. Fala das metas sexuais que estão em jogo ali no sentido da transferência erótica, né? Os objetos sexuais que podem estar ali sendo mobilizados. E lá embaixo ele diz, a solução desse enigma é, portanto, que a transferência para o médico se mostra propícia à resistência durante o tratamento, enquanto ela for transferência negativa ou positiva de emoções eróticas recalcadas. Porque quando tem emoções eróticas no meio da história,
Aí a coisa fica mais difícil de manejar, né? Porque são moções pulsionais. Tá? Aí depois ele vai falar da irrupção da transferência negativa, né? Aí chega naquela parte que a Ive falou aí, né, Ive? Mas a gente já considerou, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso. E aí depois ele vai para a transferência nos quadros clínicos, né? Na neurose obsessiva. Lá no texto sobre o amor de transferência, ele vai falar, né, da histérica. É legal, né? Porque ele vai localizar isso aí. Então, a coisa mais importante desse texto é, primeiro, né, o que ele define a transferência, que ele concebe uma transferência positiva e uma negativa, ambas podendo ser operar como resistência, né? Faz uma diferenciação entre aquilo que é da ordem do erótico e aquilo que é da ordem do afetuoso, do carinhoso, que é uma outra coisa, né? A primeira, sendo mais difícil de manejar, porque mexe com emoções pulsionais, com complexos, né, pulsionais, inconscientes, e que o sujeito pode manifestar isso, lógico que é de uma forma disfarçada, mas de uma forma a dificultar mais ainda o tratamento, entendeu? Então, às vezes é difícil manejar uma transferência negativa, né? Nesse sentido erótico da história, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, pensar nesses elementos aí que eu estou recortando aqui, né? E aí, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? É mais uma dúvida também, quando a transferência da clínica com crianças, no caso, a gente pode dizer que a transferência ocorre quando a criança chama a gente para participar de alguma forma na brincadeira, ou ali no que ela está montando, ou o fato dela já deixar a gente excluído da brincadeira já quer dizer alguma coisa. Tudo quer dizer alguma coisa, né? Tudo que acontece ali naquele contexto tem alguma coisa, né? Do modo como a criança se apresenta, como ela lhe convoca, ou como ela não lhe convoca, quando você se coloca disponível, né? Que você está ali, ó, estou aqui e tal. E a transferência com crianças tem várias particularidades, né? Isso é trabalhado em muitos textos, em muitos livros, muita coisa que trabalha sobre isso, né? E uma das coisas que foi colocada pelas primeiras psicanalistas que trabalharam com crianças, como Ana Freud, Melanie Klein, não sei o quê, é a questão de que a transferência com a criança, ela se inicia como uma transferência de poder, né? Tipo, não é poder político, alguma coisa assim, mas é o poder no sentido de que você, enquanto adulto, você tem o poder de fazer várias coisas que ela não tem. Então, da mesma forma que ela demanda aos pais que facilite as coisas para ela, que faça alguma coisa por ela, para ela, né? Que alcance um negócio do brinquedo que ela não pode pegar, né? Então, a transferência ela se inicia por essa via, né? De solicitar alguma coisa ou simplesmente brincar, né? Mas não é porque a criança te chama para brincar que aí vai estar implicado já uma transferência, entendeu? Ela pode te chamar para brincar, mas como ela chamaria qualquer um outro. Precisa ser com você a questão, entendeu? Aí sim tem uma transferência instaurada, né?
E na instituição, o que é interessante, isso o Lucas vai ver na clínica, quando a clínica voltar a funcionar, né, Lucas? Ele já ia ver, né, Lucas? Já ia trabalhar e tal, chamar. O que a gente vai ver é o seguinte, que na instituição a transferência, a princípio, é uma transferência com a instituição. Até se instaurar a transferência com o terapeuta que está ali para atender o paciente, né, tem que ter essa passagem, porque se não tiver, as pessoas vão procurar o atendimento da clínica de psicologia da UFPA, então a transferência delas é com a instituição, né? Não é com você. Ela não sabe nem que você existe lá na clínica, né? A partir do momento que você chama aquela pessoa, que você se coloca ali disponível, aí sim poderá ou não se instaurar uma transferência favorável ao trabalho. E muitas vezes acontece, por exemplo, né, já tive muitos casos assim de estagiários, terapeutas, né, que são muito jovens e todos vocês são muito jovens, mas tem uns que têm cara de criança, né? E às vezes chama um paciente qualquer daqueles lá da triagem, né? Aí a pessoa olha para a cara, mas você é muito novinho. Como assim você. Né? E a pessoa fala. Às vezes ela não fala, às vezes ela só pensa e vai embora e não volta mais. Você tem que logo chamar outro, e outro, e outro, até chamar alguém que, né? Porque começa a resistência também, né? Operar, enfim. Então, tem essas coisas. A transferência ela pode começar ou se instaurar, se iniciar a partir da imagem mesmo, daquilo que o sujeito imaginariza no outro. Mas será que essa menina tão novinha, olha a cara dela, será que ela vai conseguir me ajudar? Eu acho que não, né? E é legal quando a pessoa fala isso. Olha, quando eu vim aqui logo no início, eu achei que você era muito novinha, que você não sabia nada, que você tal, né? Aí a pessoa vai ficando, aí depois se instaura uma transferência, e às vezes é um trabalho maravilhoso que sai dali, entendeu? Teve 2 casos lá na brinquedoteca que eu atendi que me chamaram a atenção, que foi do Davi e do Eduardo. O Eduardo é um garotinho loirinho que, durante a brincadeira dele, ele gostava muito de brincar com os bonecos, com as bonecas, né? Ele ficava trocando a roupa deles. E aí teve um momento que ele pegou. A Ivy estava até lá comigo, acho que era a Ivy e o Kimi que estavam comigo. Que ele pegou a boneca, aí ele despiu a boneca e beijou o seio dela. Aí depois ele ficou com vergonha que eu vi, aí ele ficou ali no cantinho dele. E outro momento dessa mesma brincadeira dele, que ele pegou o telefone de brinquedo e falou, alô, 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 alô. Aí a gente perguntou, né, quem é? Aí ele falou, é o meu pai. E aí o Kimi me contou depois a história, né, que parece que ele não chegou a conhecer o pai ou algo do tipo, e que tem uma história também que ele teve que ele começou a desmamar muito cedo porque a mãe dele saiu para trabalhar, aí ele teve que ficar com uma mulher cuidando dele lá e depois disso ele não quis mais mamar. Aí eu achei interessante ver isso na brincadeira dele ali. Colocar, né, beijar o seio da boneca, né? Uhum. Que era uma coisa que a mãe dele disse que ele tinha parado de fazer. E No da- caso. Ah, pode terminar, depois eu somo uma com o Da- informação que eu lembrei aqui. tá. Aí com o Davi, que é um garoto autista, que ele só fala inglês, e aí eu achei interessante brincando com ele, que na verdade, de início ele não quis brincar comigo, né? Aí eu só fiquei lá do lado dele, vendo o que ele estava fazendo. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi que quando ele rasgou aquelas letrinhas sem querer, que ele gosta de brincar com as letras, ele começou a chorar, mas depois ele se reorganizou.
e quando ele começou a brincar comigo. Por quê? A forma como ele me chamou para brincar foi o seguinte: ele estava brincando com essas letrinhas que ele gosta muito, e aí ele viu que ele fazendo um O com a mão dele, a letrinha O se encaixava na mão dele. E aí eu fiz a letrinha O com a minha mão, e aí ele viu que a letrinha O se encaixava em mim também. E foi só a partir daí que ele começou a brincar comigo. Que ele foi pegando cada letrinha e colocando na minha mão para ver se encaixava, tipo a letra L, o M, que ele colocava assim para ver se ele via aquela letra em mim. Aí que ele começou a brincar comigo. Pois é legal porque você vê como é que se instaura a transferência. Quer dizer, não é só recusar ou não recusar, mas é isso, é alguma coisa que tem, né, que liga ali, aquele sujeito a você, não você como pessoa, mas é alguma coisa em você, né? Eu vejo flores em você. Conhece a música do Titãs? Flores. Vai. Pode falar, Ive. Sim, no caso do desmame, foi um dos relatos mais interessantes que eu ouvi lá na brinquedoteca, porque no momento que ele desmamou, nesse dia que a mãe dele saiu para trabalhar, mas porque a moça que estava cuidando dele deu o peito para ele. Foi algo que a gente comentou com a senhora, no mesmo dia que a gente ouviu o relato. Então foi muito interessante que a partir desse fato, quando ele teve contato com o seio de outra mulher, ele negou, a mãe dele negou mamar para sempre, assim, ele parou. Se não me engano, se eu me lembro bem, ele passou mal, algo assim. E Eu lembro desse caso que vocês relataram, essa parte, né? Parece que ele passou mal mesmo. Mais alguma coisa aí? só isso, né? Então, a gente pode passar para outro texto, né? Sim. Agora vocês começam. Passei, tô desde 8h30 falando. Esse outro texto, eu gosto muito desse texto, sabe? Acho esse texto assim tão legal, tão bom, porque ele não fala só da transferência, né? Mas ele fala da técnica, ele fala da maneira como a pessoa se apresenta, da convocação que ela faz para o outro, e o que é que tem por trás disso aí, né? A ligação que é amorosa, né? De um sujeito ao outro, que tem a ver com investimentos libidinais em relação a um objeto amoroso, né? Então, isso é muito interessante, porque, quando ele fala de como manejar isso, essa questão do apaixonamento, né? Como é que o sujeito, por exemplo, não se pode recusar, né? Como se fazia ou se faz, porque, bom, eu vou ter que despachar aquele paciente ali porque ele fica falando essas coisas aí. Aí, Lacan vai dizer o quê? Que a resistência é sempre do analista e não do analisante. Porque se o analista toma para ele, seja uma transferência negativa, né, alguma coisa ligada à transferência negativa, seja essa transferência erótica e tal, então ele não suporta, né? E alguns tomam para si, dá caso com a pessoa e depois se separam, né? Como tem casos famosos, né? Então, comentários. Ele coloca isso como uma dificuldade no manejo da transferência, né? Esse texto fez com que eu lembrasse de uma experiência que eu tive logo no início do curso, quando eu não sabia muito bem, enfim, desses termos, eu não havia estudado, estava acho que no terceiro semestre, e eu fui fazer, eu estava num projeto com a professora
Eu esqueci o nome dela, perdão. Mas a gente fazia alguns trabalhos em escolas. E um desses trabalhos era escuta. E eu fazia escuta eu com uma amiga minha. E numa dessas, a gente estava escutando uma aluna e ela começou a descrever o tipo ideal de relacionamento enquanto ao físico de uma pessoa. Ela começou a descrever a pessoa, ela olhou para mim e falou, tipo você, e pegou no meu braço. Aí, nesse momento, eu fiquei rígida, assim, eu não soube lidar com aquilo, eu fiquei muito constrangida. Aí, aí lendo agora, me fez lembrar desse caso, que no momento eu não soube lidar, eu fiquei muito constrangida, mas eu espero que meu rosto tenha ficado neutro e não, assim, apavorado. Foi. Sim, é por isso que Freud coloca que é difícil manejar isso, né? Então, por isso que também tem que se tratar também das suas questões, né? Para não ser atingido a ponto de ficar, como você disse, nervoso, enfim, né? Que é uma coisa que você, não é porque você sabe que você vai controlar, né? Você sente, você está vivo, né? Então, até chegar no ponto de não sentir ou não tomar para si, porque é imediato, a coisa é automática, digamos, né? Não é uma coisa fácil, né? Porque quando Freud diz aqui que tem que colocar aquilo para falar, colocar o amor para falar. O que é que Freud está dizendo, né? Ele fala do apaixonamento. Ele diz, não é para recusar, nem é para tomar para si, mas é para colocar o sujeito para falar daquilo. Né? Só que Freud, aqui nesse período, tinha lá o jeito dele, né? Ó, logo lá na página 167, no parágrafo que começa, para o médico, ela significa um esclarecimento precioso e um bom alerta para uma contratransferência que possivelmente esteja nele latente. Ele precisa reconhecer que o enamoramento da paciente é forçado pela situação analítica, olha lá, e não deve ser atribuído às vantagens da sua pessoa. Olha como eu sou gostoso, né? Portanto, ele não tem motivo algum de se orgulhar de uma tal conquista, como a chamaríamos fora da análise. Né? Se fosse fora da análise, E é sempre bom ter esse alerta em mente, mas para a paciente há uma alternativa. Ou ela abdica de um tratamento psicanalítico, ou ela se acostuma a essa paixão pelo médico como sendo um destino inescapável. Depois ele vai falar de uma coisa também que é muito legal, que ele diz assim, que não é afeto nem amor que se deve oferecer no tratamento. Né? E aí ele vai dizer assim, olha, se não, a família poderia tratar o seu sofredor lá, né? Resolvia o problema. Então, ele vai dizer, o amor dos parentes não consegue curar uma neurose. Né? O amor dos parentes não cura a neurose de ninguém. Né? Professora, a senhora falou dessa parte da conquista, tem uma parte que é bastante interessante também, que é na 173, que ele fala que seria uma vitória para a doença da pessoa e uma derrota para o tratamento, porque a pessoa ia continuar repetindo os padrões e o médico ia ser só tipo um objeto daquele, ser meio que usado naquele momento, mas não ia poder ter o tratamento analítico necessário. Eu acho interessante também que ele fala que o médico não pode se deixar levar por esse namoramento, mas também não pode negá-lo, mas também não pode fazer o meio termo,
que deixar que a pessoa ignorar como se aquilo fosse desaparecer. Só que tem outra parte também que ele fala, que eu vou até ler aqui, que no decorrer da sua análise... Peraí, só um minuto. Leia que a gente acompanha. Tá aí no meio do parágrafo, no decorrer da relação amorosa, é isso? E na 174, ele fala assim: mantermos a transferência amorosa, tratarmos como algo real, como uma situação que deva ser enfrentada no tratamento, e não reduzir a origem. Espera, acho que eu estou lendo errado. Mas enfim, ele fala que tu tem que manter ela meio que com uma coisa irreal para o paciente. E aí, aos poucos, o paciente vai acabar não suspendendo, mas afastando um pouco essa transferência, esse enamoramento vai ser afastado, mas não vai ser suspenso. E aí, a partir disso, o médico vai poder trabalhar que tipo de motivações infantis que tem esse amor dele sobre o médico. Então, tu não se deixa levar, tu não bloqueia isso, mas tu tenta afastar um pouco para poder te encontrar. Por que ele está fazendo aquilo? Por que o paciente está fazendo aquilo e transferindo aquilo para ti? Isso eu achei mesmo. Interessante isso. Mas porque ele está, né, falando da necessidade de sustentar isso aí, né, sustentar enfrentar, como ele diz, enfrentar no tratamento e reconduzir para as origens, que são as origens inconscientes daquele, digamos assim, enlaçamento, daquele apego, daquela... Né? E aí, ele passa bastante tempo falando dessa coisa de que, quando a pessoa está enamorada, ela só fala do seu amor, ela só quer falar disso. É aquela coisa repetitiva do neurótico, né? Só fala daquilo. Né? Se você tem um amigo ou uma amiga que está apaixonado, por exemplo, a pessoa só quer falar daquele assunto. Né? Agora, numa relação analítica, você tem que dar corte, né? Porque isso é uma forma muito forte de resistência, porque aí o sujeito não se implica com mais nada, não se responsabiliza mais por coisa nenhuma do seu sintoma. É uma maneira de escapar. Vem cá, olha que coisa linda, venha cá. Peraí, meu neto, vem, meu amor, vem cá, deixa a vovó lhe mostrar aqui. Hã? Vem. Mostrar a Ive, o Lucas, o João Vitor e o Alan. Vem ver. Vê daqui, ó. Tá bom, então tchau. Então vai para lá. Não quer vir? Não, na vaquinha não dá para você vir na vaquinha, vovó. Sim, dá para vir. Dá? É que ele chegou ainda agora e ele veio, passou esses dias andando por aí, ó. Fala, oi. 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 Bora levantar. Ai. Oi, diz oi. Cadê a garrafa da vovó? Vai pegar, vai. Vá, e deixa a vovó aqui, ó, tá? Pega lá a garrafa. Obrigada. Sim. Então, vamos continuar. Obrigada. Não tem mais nada, pode levar lá para a cozinha, para a vovó? Mas na vaquinha você não vai conseguir. Dá. Tá bom. Aqui a mãe dele foi para Cametá e deixou ele aqui hoje, cara. Até domingo, até sábado. Então, ele fica aqui de vez em quando. Mas sim, então, olha, gente, são 12 horas e 13 minutos.
a gente tem que ver, para a gente começar sempre no horário, né? Esse link será sempre o mesmo, tá? Na nossa aula. E esse texto aqui, eu gostaria que vocês trouxessem mais alguma coisa dele, que tem muita coisa aqui, né? Eu só pensei em algumas coisas, mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse texto? Que aí a gente vê o outro da próxima, tá? E pode trabalhar restos desse. O que é que vocês acham? Eu acho que, tipo, uma observação última, acho que uma última observação pertinente sobre esses dois textos é mais no sentido de afirmar que o Freud ainda não tem o conceito de pulsão de morte, né? Mas que ele ressalta bastante a questão da resistência, tanto no que ele chama de uma transferência positiva quanto numa transferência negativa. Ele fala também, em algum momento, no texto sobre a dinâmica da transferência, ele fala sobre ambivalência, né? Diz assim que nas formas curáveis de psiconeurose, a transferência negativa se encontra ao lado da carinhosa, né, da transferência carinhosa, muitas vezes voltada ao mesmo tempo para a mesma pessoa, situação que Bloller cunhou a boa expressão ambivalência, né, mostrando que, digamos, elas atuam aí amalgamadas, mais ou menos como ele vai falar mais lá na frente sobre a dinâmica entre pulsões de vida e de morte, né, uma amálgama que você não pode desfazer. Ainda que você tenha uma predominância de um viés erótico, não quer dizer que esse viés mortal da pulsão, mas pensando mais lá na frente, no tempo, não vá estar aí a favor da resistência, né? Apesar de que ela se manifesta como erótica. Sim. Muito bem. Acho que são... Aí acho que fecha, né? Porque sempre a gente vai recorrer aqui, porque se a gente for trabalhar cada ponto aqui, dá muita discussão, a gente vai embora, mas não é o objetivo, né? Nosso objetivo é mostrar esses pontos importantes que são, digamos assim, a transferência foi tomada por Lacan como conceito fundamental da psicanálise, né? Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise que Lacan recorta o inconsciente, a pulsão, a transferência e a repetição. São os 4 conceitos que têm diretamente a ver com a clínica, né? E depois Lacan vai trabalhar a transferência pela via imaginária, simbólica e real, né? Que a transferência se instaura por uma via que ninguém sabe o que é, às vezes é pelo nome da pessoa, pelo a voz, que ela entra em contato no telefone, né? E depois, ou ela não procura mais, porque tem alguma coisa ali que aconteceu e que não é possível determinar o que é, né? José Bento, seu nome, Eu falei em nome, aqui ele está dizendo José Bento, Então, essa importância que tem para o trabalho da clínica, né? É você poder... mas você não pode vir para cá sem a vovó estar com isso aqui. Não, ele não precisa, vai. Vai, que a vovó já vai acabar, tá? Pode ir. Ele foi para perto da mamãe, Fátima? Não. Então, depois, né, com o segmento aí das nossas reuniões aqui de trabalho, né, a gente pode pegar alguma coisa em Lacan, né, do seminário 8, que é o seminário da transferência, para ver essa transferência pela via simbólica, a questão do sujeito suposto saber, que o Quiné trabalha lá, né, Lucas? A gente chegou a trabalhar com aquele texto do Quiné, as 4 mais uma condição de análise. É muito legal aquele texto, porque ele vai falar Trabalhou ele assim. Oi? A gente trabalhou ele, pelo menos os capítulos iniciais sobre as entrevistas preliminares.
Certo. E ele coloca lá como uma das funções das entrevistas preliminares é a transferência, instaurar a transferência, né? E é nas entrevistas preliminares é que isso vai acontecer, né? Que lá ele coloca a função diagnóstica das entrevistas preliminares, a função transferencial e a função sintomal, ou seja, transformar o sintoma neurótico, aquele que o sujeito se queixa, num sintoma analítico, né? E depois a gente pode pegar aí para ver algumas coisas sobre isso, mas a transferência vai estar sempre presente na discussão clínica, né? Tá? E na próxima semana, porque agora, hoje está com cara de terça, né? Ontem foi segunda e hoje é terça, só que hoje é quarta. Eu sugiro, tá? Eu sugiro, se vocês concordarem, né, com o texto Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é um texto de 1918, 19, 18, né? Foi publicado em 19, mas é 1918, que já é mais para frente, digamos assim, desse aqui. Se vocês toparem, a gente pode ir para cá. Ou então, eu adoro esse texto da questão da análise leiga, mas eu acho que a gente pode deixar ele para depois, numa outra hora, né? Mas a gente podia ver também isso da análise leiga. Deixa quieto. O que é que vocês dizem aí? Lucas, você tinha pensado em algum? Porque eu tinha dado todos os textos para você, né? Porque também a gente pode ir para um outro que não seja daqui, de Freud, né? E Eu acho que. Na verdade, eu não sei. Daqui para frente, eu penso que a gente poderia ver mais alguns textos do Freud, ou poderia ver um texto à parte, se alguém quiser, se a senhora preferir algum tema específico, precisar algum conceito. Professora, a gente poderia ver esse caminhos da terapia psicanalítica na segunda e o análise leiga na quarta. bom, opiniões aí, vai. Porque depois eu tenho que mandar textos para vocês de um caso para a gente discutir, né? Fala aí. Por mim, tudo bem. Por mim também. Por mim também. Então a gente fica segunda no caminho da terapia analítica, tá? E análise leiga na quarta. Isso. Né? Que esse análise leiga é um texto muito, muito, muito rico. Então, estamos... Qualquer coisa... Ive, você não me mandou o seu videozinho como o Alan. O Alan foi um ator, um protagonista. Eu vi o vídeo dele. Professora... Tão bonitinho, Alan, na sua gravação dele. Sim. Eu ainda não consegui gravar, porque eu estou tendo um pouco de dificuldade de organizar de uma forma... Concisa. Isso, porque é muita coisa para pouco tempo. Faça do jeito que der, Contanto que leve aquele tempo lá. Eu não acho que aquele tempo lá vai cortar, né? Se passar de 3 minutos. Tu acha, Alan? Você acha? Eu não sei, professora. Na verdade, nem 3 minutos, dá uns 2 minutos e meio, por causa que tem que agradecer, ainda tem que colocar a vinheta ainda. Mas faz. É verdade, tem que agradecer. Agradece, não sei o que, e entra logo, bem rápido nessa parte aí. E outra coisa, até que dia você pode colocar aquilo lá? Eu acho que já passou, né? Até o dia 12, não? Não, é até amanhã. 15, amanhã. Ela vai deixar para a última hora e eu não vou ter tempo de olhar. Sim.
Fala aí. Quem falou? Quem falou? Quem falou aí? Eu só disse que era até quinta o prazo do envio. Até quinta, é? Isso, até amanhã, no caso. Já é quarta, né? Amanhã é quinta. Pois é. Então, ó. Você também vai Vai apresentar, sair. Lucas? Já fiz meu vídeo, já até submeti. Submeti ontem. É, o Alan também já fez. Agora, você é bolsista de quem? Eu sou bolsista do Breno. Ah, Fiz ótimo, um tá bom. bique com ele. Ok. Diz tchau, pessoal. Tchau. Fala. Tchau. Tchau. Tá com vergonha. Né, vovó? Fala quantos anos você tem. Vocês viram? Estão vendo aqui? Olha, 3 aninhos. Aninhos que ele fez agora. Tchau, queridos. Tchau, Tchau. professora. Tchau, professora. Até segunda. Trabalho. Olha, me avisa se eu tenho que fazer alguma coisa nesse negócio aí, tá? Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. Ah, não sei nem para que essa gravação.